Fala concurseiro, fala concurseira, bem-vindos ao canal do YouTube do Direção Concursos. Papo hoje novamente é reforma administrativa. Se você está acompanhando o canal do YouTube do Direção Concursos, você já viu que a gente fez debates com especialistas, já entrevistamos aí o deputado federal professor Israel, que debateu, criticou, deu dicas de como que você pode participar aí dessa situação, dessa movimentação da PEC, da reforma administrativa. E hoje a gente está interessado em ouvir o lado dos servidores, afinal, vão ser aí grandes impactados caso a PEC da reforma administrativa passe aí do jeito que ela está, ou até mesmo depois de alguns ajustes aí. Como sempre eu lembro, PEC da reforma administrativa é uma proposta, ainda é uma proposta. Muita gente às vezes fica achando que já está tudo certo, já é isso mesmo, já era, acabou a estabilidade, meu Deus. Ainda não, pessoal, ainda dá para você aí botar sua opinião, cobrar as pessoas que você votou, tentar de alguma forma colocar sua opinião para valer aí. E hoje, para me ajudar nesse bate-papo aqui, estou com Adriel Gael, diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do MPU. O Adriel Gael vai conversar com a gente aqui exatamente sobre isso. Reforma administrativa, essa PEC, alguns pontos que ele pode ter visto ali que ele discordou, que ele vai criticar, debater e mostrar aí tentar mostrar algumas propostas, né, do que ele acha ser mais justo acerca aí de uma reforma administrativa, de algo que possa mudar aí no serviço público. Adriel, muito obrigado pela sua participação. Queria que você, para começar, se apresentasse um pouquinho, falar aí quem você é. Sei que o público concurseiro talvez já te conheça um pouquinho, mas e já engatar aí, dando a sua impressão em linhas gerais dessa PEC, do jeito que ela veio lá na letra do texto mesmo, frio. Primeiramente, obrigado ao pessoal da direção pelo convite para a gente estar aqui debatendo um pouquinho sobre reforma administrativa, né, uma reforma encaminhada aí no início do mês pelo governo federal. Eu sou o Adriel Gael, já me conhece aí, para quem já me conhece, tem um canal aqui no YouTube, estou sempre presente nas redes sociais e sou servidor público há 8 anos. Ingressei no Ministério Público Federal, né, no MPU, no ramo Ministério Público Federal, e hoje estou afastado das minhas atribuições lá no Ministério Público Federal porque assumi um cargo eletivo aqui de diretor executivo do SINDMPU, que é o Sindicato Nacional dos Servidores do Ministério Público da União. Nós somos uma entidade que tem essa representatividade nacional dos servidores do MPU, da Escola Superior do Ministério Público da União, e do Conselho Nacional do Ministério Público também, que é o nosso CNMP. Nós representamos aí cerca de 16 mil servidores públicos federais, que são hoje o número de servidores da ativa e da inatividade do Ministério Público da União. E estamos aqui para a gente debater e já quero deixar, assim, primeiramente a minha impressão. Não foi surpresa para ninguém, mas no momento foi inoportuno, né, da apresentação da PEC 32/2020. Por que inoportuno? Nós estamos atravessando uma pandemia, embora o Brasil já apresente aí todos os seus números, a questão de que está entrando numa curva estável e decrescente da questão de contaminações e número de mortes, mas estamos aí saindo de uma pandemia, né, o país fragilizado economicamente, o país fragilizado com o número de mortos que se perdeu devido ao novo coronavírus, né, para a Covid-19. Então, é muito inoportuno o momento de apresentar uma PEC antes mesmo da gente tratar outras PECs que são muito mais importantes para que o país volte a crescer, volte a ter uma economia pujante. Por exemplo, a PEC da reforma tributária e uma PEC séria de reforma política. Nós precisamos muito debater essas duas questões antes de querer fazer uma reforma administrativa. Precisaríamos de uma reforma tributária séria e uma reforma política séria. Então, eu achei inoportuno o momento de se apresentar essa PEC 32, até mesmo porque os servidores hoje estão desmobilizados, né? Em sua maioria, em teletrabalho. O próprio Congresso Nacional está fazendo suas sessões de forma virtual, o que tira dos sindicatos o que eles têm de mais precioso, que é o poder de mobilização de rua. Então, como que eu vou mobilizar a minha base, meus servidores, para a gente organizar uma manifestação, um protesto contra essa reforma presencialmente aqui na esplanada dos ministérios, em frente ao Congresso Nacional? Não tem como. Então, por isso que eu falo do momento inoportuno de se apresentar e oportunista, né, por parte do governo de se apresentar essa PEC nesse momento. Vamos lá, Adriel. Aí você falou aí sobre
protestos, sobre, enfim, protestar contra o texto da PEC 32 2020. Quais pontos principais aí que, digamos, liberou protesto, vacina, tá todo mundo bem, e aí, o que você ia lá pedir na rua contra essa PEC? Que venha logo, né? Porque aí a vacina vem logo, que aí você pode protestar, a gente pode sair, voltar à vida normal aí. Pode sair, fazer protestos pacíficos. Pessoal, é o seguinte, primeiro que a reforma ela tem algumas pegadinhas que na apresentação lá do ministro Paulo Guedes, ele colocou que hoje não é realidade dos servidores públicos federais. O servidor médio público, ele não tem muito daqueles pontos que foi apresentado ali pelo ministro Paulo Guedes. Ele não tem muito daqueles direitos. Por exemplo, é mais de 30 dias de férias. Eu não tenho mais de 30 dias de férias, eu tenho 30 dias de férias. Questão da aposentadoria compulsória como parte de punibilidade por alguma questão. Os servidores públicos não têm mais isso, nunca tiveram, na verdade. Quem tem isso são os membros de poderes, né? Os membros do Judiciário, os membros do Ministério Público. Eles têm 60 dias de férias, por exemplo. Desses 60 dias de férias que eles têm, eles podem converter 20 em pecúnia. Nos servidores públicos, por exemplo, nos seus 30 dias, diferente da iniciativa privada, eu não posso vender 10 dias de férias para o meu empregador. Nós temos 30 dias de férias e somos obrigados a tirar os 30 dias. A questão deixa eu pegar o fio da meada aqui. A questão da licença-prêmio já caiu. Quem hoje faz uso de licença-prêmio são os servidores das antigas, porque houve uma reforma nesse sentido no governo Fernando Henrique ainda, que os colegas perderam a licença-prêmio. Eu fiz 5 anos de Ministério Público da União, não tive licença-prêmio. Então, assim, os servidores, eles passam por uma remodernização do Estado desde a década de 90 com o governo Fernando Henrique, passando ali pelos governos Lula, Dilma. Então, tivemos diversas reformas que impactaram diretamente os servidores públicos federais. E aí, essa reforma em si, o que me preocupa é a retirada dos membros de poderes, né? E uma lei depois que vai dizer quais são as carreiras típicas de Estado. Para o Ministério Público, especificamente, e aí é uma visão particular, entendo que a instituição Ministério Público, ela é típica de Estado por si só. Por quê? O Ministério Público ele não faz parte do Poder Judiciário, ele não faz parte do Poder Legislativo e ele não faz parte do Poder Executivo. Quis o legislador originário, o legislador constituinte, deixar o Ministério Público fora dessas 3 órbitas de poderes, justamente porque lá no artigo 127 da Constituição, quando vai falar do Ministério Público, fala da sua independência financeira e administrativa. Então, se você for analisar mais fundo o texto constitucional, e numa interpretação bem legalista, sequer os servidores públicos do Ministério Público da União poderiam entrar nessa PEC, porque nós não fazemos parte dos poderes executivos. Nós estamos na Lei 8.112 porque não existe uma lei específica para os servidores públicos do Ministério Público da União. Então, é como se nós fôssemos servidores biônicos. Nós fazemos parte de uma instituição que tem a independência administrativa e financeira, somos ligados diretamente a um chefe da instituição que tem essa independência, mas enquanto a lei que nos aplica é a 8.112, que é a lei geral para todos os servidores da União. E nós não fazemos parte, enquanto instituição, Ministério Público, desses outros 3 poderes. Então, tem essas questões de nomenclatura, essas questões judiciárias ainda, jurídicas, que precisarão depois ser discutidas e, com certeza, eu entendo dessa forma, que a instituição Ministério Público da União, ela por si só, ele por si só já é um órgão de Estado. E aí eu tenho esse entendimento. Adriel, aí vamos lá, vamos para a prática mesmo, né? Como que digamos, a PEC passou do jeito que ela está, não conseguiu mudar nada. Como que o futuro servidor público ele vai ser atingido por essa proposta, caso, mais uma vez, ela passe da forma que ela está aí, que sabemos, eu sei, o Adriel sabe, o deputado, o professor Israel sabe, inclusive o governo federal sabe que não vai passar do jeito que está. A gente sabe, isso é um fato. Mas, caso passe dessa forma, como seria sentido na prática, Adriel? Deixa eu só voltar um pouquinho na tua pergunta anterior, que eu acho que eu não respondi um ponto lá, como que seria a questão da mobilização,
né? Veja, na reforma da Previdência, por exemplo, nós do SINDI-MPU fomos os únicos que conseguimos entrar no dia da votação do texto, em primeiro turno, na Câmara dos Deputados, por meio de uma liminar, de um habeas corpus que a gente conseguiu junto ao Supremo Tribunal Federal. E aí chegamos lá para a presidência da Câmara, para os oficiais, lá para os policiais legislativos, apresentando o habeas corpus e conseguimos entrar e acompanhar da galeria da Câmara dos Deputados a votação da reforma da Previdência. E aí sim, hoje os sindicatos, o único instrumento de lutas que a gente tem hoje é manifestação de rua, nota de repúdio, hoje no mundo mais moderno, em questão de pandemia, redes sociais, pressão aos deputados nas suas próprias redes sociais, encher caixa de e-mail de deputado, e votar, importantíssimo, todo mundo votar lá na consulta pública da PEC, que está diretamente lá na Câmara dos Deputados, você digita aí PEC 32, PEC da Reforma Administrativa, lá na Câmara dos Deputados tem uma consulta pública que eles sempre fazem. Eu dei uma olhadinha hoje de manhã, já estava com 150, quase 160 mil pessoas contrárias à reforma. Mas aí você me pergunta, Adriel, vocês são totalmente contrários, todos os pontos da reforma administrativa, como que ela vai atingir efetivamente o servidor lá na base? Eu tenho uma visão que eu falo, gente, ela não vai só atingir o servidor, até mesmo porque o servidor que já é concursado, o próprio governo já falou que ele continuaria com a sua estabilidade, mas ela não atinge o servidor, o menos atingido ali, na realidade, é o servidor. O maior atingido ali é a população em geral. Você já imaginou um fiscal do IBAMA sem estabilidade? Você já imaginou um fiscal da Receita Federal, um fiscal que vai fiscalizar uma empresa, aplicar uma multa sem estabilidade, um oficial de justiça? Quais são verdadeiramente as carreiras que continuarão carreira de Estado? A briga jurídica que vai ser montada no Supremo Tribunal Federal, diversas carreiras querendo ser reconhecida como carreira de Estado. Mas eu hoje pego a questão da estabilidade, né, e aqueles 5 tipos que eles querem criar, mas a estabilidade em si é parecido com o que era a questão da capitalização na reforma da Previdência. Eu costumo dizer que ele é só o boi de piranha, né? A gente vai centrar muitos esforços na questão da estabilidade, gastar muita energia para que a estabilidade permaneça, mas diversas outras questões vão acabar passando. Por exemplo, redução de jornada com redução de salário, a questão do estágio probatório mais alargado. Na iniciativa privada, por exemplo, hoje uma experiência de um contrato, depois da reforma administrativa, pode ser até de 6 meses, né? Mas antigamente era só 3 meses. Nós ficamos 3 anos em experiência e pode ser mandado embora. É óbvio que dá para modernizar a questão do serviço público, dá para modernizar, mas no âmbito dos servidores que hoje são concursados, que já têm sua estabilidade, que em tese não estariam sendo prejudicados, estariam com os seus direitos adquiridos segurados, eu não vejo dessa forma, porque eu vou ter trabalhando do meu lado um colega que vai estar ganhando menos do que eu para exercer a mesma função, sem perspectiva de estar estável. Aí você imagina, esse colega pode, por exemplo, se ele for um cara articulado, virar chefe de uns servidores que são concursados e estáveis. Então vai ficar a vivência, o clima, a cultura dos órgãos vão mudar, vai ficar um clima horrível para se trabalhar, porque você vai ter essas diferenças. Um cara que vai estar exercendo a mesma função que você, ganhando X de salário, você, por ser estável, já está há mais tempo, ganhando 2X. Então, essas mudanças vão ser impactadas na nossa convivência com esses colegas novos servidores que virão, né? Então, é muito complicado essa questão. E aí eu pontuo mais uma vez, não é só os servidores que serão prejudicados, é toda a sociedade, né? Toda a sociedade que demanda por serviço público, e aí eu acho uma maldade quando a imprensa, no geral, resolve pegar serviços públicos para falar de mau serviço público, pega exemplos de serviços públicos que realmente é melhorado, Correios, educação, às vezes SUS, mas olha a importância do SUS em época de pandemia, quem está na linha de frente do combate, né? Se não são servidores públicos, muitos médicos concursados do SUS. Então, essa questão que a gente tem que debater com firmeza e pontuar lá para os deputados que serão quem terão a palavra última ali na hora da votação do texto constitucional. Foi interessante uma situação que você trouxe aqui, que acho que a gente ainda não tinha
prestado atenção, batido nessa tecla. Porque essa questão da estabilidade, de o servidor ele ficar alguns anos instável, né? A gente fica logo pensando, poxa, aí será que, em uma situação ou outra ali mais complicada, o cara vai ter que, entre aspas, puxar o saco do chefe para ser estável e tal. E agora você citou o contrário, quando o subordinado, no caso, pode, de certa forma, ferrar com o chefe. Digamos assim, esse cara que tá aí, é mó babaca, ele é instável ainda, tal, não, vamos fazer os negócios direito não, que daqui a pouco ele cai. Ainda tem a situação ao contrário. Eu acho que eu, pelo menos, particularmente, não tinha me atentado a esse ponto. Mas, Adriel, vamos lá. Hoje, então, você citou aí que você não é totalmente contra uma reforma administrativa, e aí eu acho que isso realmente é um consenso. Eu me arrisco a dizer que é um consenso da sociedade, que claro, que precisa. Você vê ali algumas bizarrices, digamos assim, ali no serviço público, e ninguém nega isso. Queria que você falasse um pouco mais desses pontos. O que você acha? Ali, por exemplo, de uma carreira um pouquinho mais alongada, de repente você começar com um salário menor e aí chegar no final ali. O que você acha a respeito disso? Perfeito tua colocação. Esse é um ponto, por exemplo, que é praticamente consenso, que tem que ser mudado no serviço público. Hoje, por exemplo, no Ministério Público da União e no Judiciário, que as nossas leis são bem parecidas, a gente atinge o topo daqui a 13 anos. Então, daqui a 5 anos eu estou no topo da minha carreira. Eu estou com 36 anos. Eu vou chegar no final da minha carreira com 42, 43 anos. Para onde que eu vou? Né? Então, tem que se alargar mais essa carreira. Tem que deixar a carreira não tão longa, que a galera não consiga chegar no final da carreira, também nem tão curta que você chega no final da carreira e você ainda vai ficar 10, 15 anos no órgão sem poder ascender, né? Sem poder ter uma perspectiva. Né? Então, essa é uma situação que a gente coloca. A questão, por exemplo, que eu coloco, eu sempre pego o artigo 37 da Constituição, de ter lá o famoso MIMP, os princípios da administração pública, né? A legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, que foi colocado lá no texto constitucional, uma emenda constitucional de 2004, se não me falha a memória, a emenda 45, o pessoal fala muito na questão da produtividade do serviço público. Eu tenho uma crítica a essa questão dessa frase solta, assim, os servidores públicos não são produtivos. Mas não vão ser mesmo, porque o Estado ele não produz nada, nós não produzimos carro, nós não produzimos computadores, nós não produzimos. O que nós temos que ser, e já está lá desde 2004, por meio da PEC 45, é eficientes. Tem uma diferença colossal aí entre você ser produtivo e ser eficiente. Porque produtividade é uma coisa mais ligada para o mercado mesmo, para quem produz insumos, bens de consumo. Os servidores públicos, se você pegar, é muito raro você ter uma empresa pública que produza alguma coisa. A maioria é oferta de serviço e a maioria é você prestar serviços bancários. Por exemplo, se você pega Caixa, Correio, é oferta de serviços. E eu estou falando que nem são, por exemplo, Correio os Correios hoje, a galera é contratada pelo seletista, a Caixa é seletista, né? Banco do Brasil é seletista. Então temos que separar o joio do trigo, porque o pessoal joga todo mundo num balaio, né? E acha que todos os setores públicos é tudo igual, e não. Hoje a gente tem muitas empresas que a galera entra como seletista, com todos os direitos, FGTS, né, depositado, podendo ser mandado embora de um processo mais simples do que o que é dos servidores de Estado, que tem que ter uma transição, uma ação judicial transitada julgado, ou um PAD, né? Então, assim, hoje nós temos muita empresa. Então, muitas empresas que contratam, né, que são públicas ou mistas ali, que contratam seletistas. E aí me preocupa quando vem com essa questão da produtividade, porque nós não precisamos ser produtivos, né? Nós precisamos ser eficientes. É diferente. É diferente. Ontem mesmo, por exemplo, terminou o mandato do Dias Toffoli lá no STF, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O que fez o excelentíssimo ministro Dias Toffoli? Aprovou lá no CNJ, olha que absurdo, aprovou no CNJ o auxílio, como que ele falou, qual que é o nome técnico que ele deu? Auxílio acervo. Quando eu vi a notícia, eu falei, deve ser para comprar livro, acervo, para trocar o acervo do livro dos magistrados, dos juízes. Mas não, é o auxílio acervo, do acervo de processos que hoje são eletrônicos, que o juiz, o desembargador,
o ministro tem no seu gabinete. Olha que absurdo. Hoje os juízes e procuradores, eles já engordam sua remuneração fazendo substituição de ofício. Então, ou seja, para determinado membro de poderes, eles estão dando tudo. Traz aqui o exemplo dos militares que ficaram fora da reforma da Previdência. E dos servidores comuns do serviço público, eles estão querendo tirar tudo, e aquilo que é mais sagrado, que é a estabilidade. Então, é bem complicada essa situação. Então, aprovar, por exemplo, em plena pandemia, em plena PEC, discussão de uma PEC de reforma administrativa, onde o discurso é de moralizar o serviço público, um auxílio assento, né? Não, tem que brigar para que esses juízes sejam produtivos, sejam eficientes, não produtivos. Sejam eficientes, gosto dessa palavra produtivo, porque o que chega lá é a demanda da sociedade, né? Não é nada que a administração pública produziu, já chega pronto, que a gente tem que ser eficiente, o juiz eficiente para julgar o maior número de processos possível, os analistas judiciários eficientes para fazer o maior número de petições e recursos possíveis para ajudar os juízes e os membros do MPU, né, os procuradores. Então, essa questão da eficiência que tem que ser trazida para a discussão novamente, não essa questão de produtividade, porque nós não somos mercado para produzir. Então, eu acho que esse discurso de produtividade me preocupa muito, porque quer igualar cada vez mais mercado. E não, gente, Estado é uma coisa, mercado é outra totalmente diferente. E eu sempre, quando eu estudava para concurso, não sei se era o William Douglas que falava uma frase que eu gostava muito: você quer enriquecer no serviço público, então você está indo para a carreira errada. Serviço público é para você ter uma carreira estável, uma remuneração digna, para você prestar um bom serviço, não estar apadrinhado por nenhum político, subordinado a nenhum político da vez, e você seguir sua carreira estável até o final da sua carreira, se aposentar e seguir sua vida. Se você quer enriquecer, aí você vai para o mercado. Lá é tua casa, teu caminho. Então, quando a gente opta por ser servidor público, a gente não quer enriquecer. A gente quer justamente isso: estabilidade, contar todo mês com a nossa remuneração, carreira estruturada, digna, qualidade de trabalho. Então, é isso que a gente tem que pautar hoje, a questão da eficiência ao invés de produtividade, porque produtividade são termos que se usa para mercado, eficiência para serviço público. Muito, muito bem explicado, Adriel. Outro tema, eu devo falar disso, muita gente me pergunta sobre a situação do contrato de experiência. Esse foi um dos pontos talvez mais polêmicos aí, e que entre talvez naquele rol de que pode passar despercebido por causa da questão da estabilidade. Queria saber como que o sindicato, como os sindicatos, aí você deve estar conversando aí com outros, enfim, como que os servidores também, e os futuros servidores, né, podem fazer alguma coisa aí para reverter ou para mudar, enfim, em relação a esse contrato, experiência que para muitos até fere o princípio de isonomia aí do concurso público. Essa é a tentativa, né, a visão de mercado que o ministro da Economia tem. Porque quando você traz um cara muito mercadológico, muito com visão de mercado, sem ter visão de serviço público, acontece isso, né? Essas coisas estranhas. Como que eu vou colocar um contrato de experiência? Como que vai ser? Vai ser concurso? A PEC não me responde. Vai ser concurso? Essa galera vai entrar por concurso e vai assinar um contrato de experiência? Então, esses concurseiros vão ficar pulando de órgão por órgão, né? Eu fiz hoje um concurso aqui para, vamos supor, para o IBAMA. Eu sei que eu não vou ser estável, mas daqui a 3 meses vai abrir um concurso para o INCRA. Mas lá o salário é um pouquinho menor, 200 conto maior, vou fazer. Aí vou e pulo para o INCRA. Você vê o trabalho que vai dar para o próprio governo para fazer gestão de pessoas. Porque vai virar um pinga-pinga, um pula-pula de servidores pulando, caçando uma remuneração melhor. Que é isso que acontece no mercado privado. Eu vim do mercado privado, eu trabalhei 10 anos no mercado privado. E trabalhei em grandes empresas, posso até citar aqui. Trabalhei em grandes empresas, bastava uma empresa me oferecer 500, 300 reais a mais de salário, que eu pedia minhas contas e ia embora. E na administração pública vai acontecer isso, se passar essa questão dessa
por que não alargar um pouco mais a questão do estágio probatório? 3 anos está pouco, não está dando para avaliar em 3 anos, estão achando ruim? Vamos alargar para 5 anos, 4 anos, colocar um pouco maior. Mas esse negócio de contrato de experiência não cabe na administração pública. É isso que as pessoas têm que entender. A administração pública não é mercado privado, entendeu? A administração pública não existe para dar lucro. Por isso que eu falo, a gente tem que ser eficiente, porque a gente, sim, sobrevive dos impostos pagos pelos cidadãos, por toda a classe trabalhadora e os empresários, né, que pagam seus impostos, e aí o que eles têm que cobrar da gente é eficiência e não produtividade. E essa visão mercadológica muito fechada, muito, né, estreita do ministro da Economia faz com que essas coisas estejam lá na PEC da reforma administrativa. Mas eu confio muito no nosso Congresso. A gente tem muitos deputados lá que são servidores públicos, né, de diversas áreas, o próprio professor Israel, que vocês entrevistaram aqui, que é professor. A gente tem delegados de polícia lá, Polícia Federal, Rodoviária, temos muitos, então eles sabem a realidade de cada profissional dessas áreas lá na ponta. Você vai querer cobrar produtividade de um professor numa sala de aluno com 45 alunos numa escola pública de periferia? Né? E aqui eu cito as periferias das cidades que eu morei, porque infelizmente eu não conheço muito bem a realidade de Brasília. Como que você vai cobrar produtividade de um professor com muitos alunos numa comunidade na Rocinha, no Vidigal, lá no Rio de Janeiro, ou em Paraisópolis, ou no Jardim, em Tiradentes, Guaianazes, Itaquera, lá em São Paulo? Não tem como. Tem que ver, por exemplo, se o Estado está fornecendo os insumos básicos para que esse professor, esse profissional seja efetivo, né? Para que ele preste um melhor serviço. Porque tem administrador que acha que para o servidor ser efetivo é só dar aumento de salário, mas não é. Não tem, por exemplo, eu desafiaria o ministro Paulo Guedes mostrar para a gente, no âmbito do governo federal, no âmbito do executivo, mostrar qual ministério, qual empresa, qual autarquia tem, por exemplo, um programa sério de incentivo, né, gestão de pessoas, né, com regras claras de gestão de pessoas, avaliação. No Ministério Público, por exemplo, o ano passado que se instaurou a avaliação 360 graus. Então, eu avaliava meu chefe me avaliava, eu avaliava meu colega. Então, assim, tem alguns órgãos públicos que são de excelência? Tem, mas imaginou a Operação Lava Jato? São todas feitas pelos servidores públicos, desde o procurador da República até os servidores lá de um técnico administrativo que presta suporte técnico. E eu tive a felicidade de trabalhar 3 anos na Lava Jato lá em Curitiba. Você acha o serviço da Polícia Federal ruim? Você acha o serviço do Ministério Público da União ruim? Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, PRF, o serviço da PRF é ruim? Por que eles estão pegando só por aqueles serviços que são ruins? Por exemplo, Correios, que não é direito, tem diversos problemas lá que devem ser tratados no caso concreto. A educação pública, né, o SUS, que precisa ser melhorado. Então, não é pegar toda a administração pública e falar, não é ruim, tem que mudar tudo. Porque tem setores da administração pública que prestam ótimos serviços à sociedade. Né? Quantas operações a gente tem decorrentes da Lava Jato mãe, que é a Lava Jato de Curitiba? Temos Lava Jato aqui no DF, temos a Lava Jato lá no Rio de Janeiro, que hoje a Polícia Federal amanheceu nas ruas fazendo busca e apreensão em casa de político. Temos Lava Jato em São Paulo. Então, a gente deve pegar todo esse serviço público de qualidade que é prestado por servidores públicos com eficiência, com qualidade, e jogar num senso comum e falar que o serviço público não presta, né? Então, eu acho que é esse ponto que a gente tem que discutir. Infelizmente, não vai poder ter audiências públicas presencialmente lá na Câmara dos Deputados, nem no Senado, por causa da pandemia, mas eu indico para a galera, se tiver audiência pública virtual, que eles vão fazer, com certeza, para discutir a PEC 32, entre, comente, compartilhe vídeos, vá lá no site da Câmara, manifeste, dá para você deixar escrito lá, dá para você exercer seu voto. Então, é hora da gente nos mobilizarmos em os novos tempos, né? O pós-pandemia, que é redes sociais mesmo. Né? Hoje, a pressão à Câmara dos Deputados, eu costumo dizer, nenhum deputado, se não for um desses mais radicais, né,
esses liberais mais radicais, vai querer ver seu nome no Trend Topics do Twitter lá por ter votado na reforma administrativa do jeito que ela está lá, do jeito que foi apresentado. Então, eu acho que o governo federal já mandou ela daquele jeito justamente para ele ter um poder de negociação, alguma coisa para barganhar. Vocês não querem perder a estabilidade, mas vamos negociar aqui essa questão do estágio probatório, vamos alargar o estágio probatório, vamos fazer um plano mais alargado de carreiras, né? Hoje 13 anos é pouco, vamos deixar a galera entrar com um salário um pouquinho menor, e aí a cada 2 anos, 1 ano, ele vai aumentando um pouquinho ali por merecimento, porque hoje como que você promove nas carreiras? Pelo menos a realidade do Judiciário e do Ministério Público da União, que é a realidade que eu mais conheço, não sei bem no Executivo. A gente promove por avaliação, a gente tem que ter um número determinado de cursos de aperfeiçoamento, e aí promove também quando a gente pula de um ano para outro só por antiguidade. Por exemplo, tem que fazer uma coisa mista nisso aí, entendeu? Para o merecimento, para o curso de capacitação, apresentar cursos de capacitação na gestão de pessoas do órgão para poder você ser promovido. Colocar, ao invés de você ser promovido todo ano, por que não ser bienal? Né? Hoje é todo ano você promove, por que não ser a cada 2 anos? Dá um período para o cara fazer uma pós, fazer uns cursos de especialização. Então, tem diversas coisas que dá para melhorar, mas tem que ter o comprometimento das cúpulas desse órgão e implementar a gestão de pessoas nos órgãos, implementar a avaliação séria, entendeu? Que isso não tem hoje, infelizmente. Adriel, aproveitar esse finalzinho aí. Como você acha que seriam, assim, porque, como a gente falou, como você bem falou, não dá para colocar o servidor no senso comum de que é ruim, tá, não presta, aquilo que é bem fácil, mas sabe-se que, como em qualquer empresa, como qualquer ambiente de trabalho, tem gente que é ruim, isso é fato. Como fazer uma avaliação, enfim, justa, uma avaliação ali que não dependa de puxar saco, de babar ovo de chefe, para a pessoa poder conquistar a estabilidade, enfim, sair do estágio probatório para a estabilidade conquistada aí 100%, como fazer, quais métodos? Você tem alguma opinião sobre isso para termos uma avaliação justa? Pois assim, eu costumo dizer que é muito fácil para o gestor, né, e aí o ministro da Economia, o próprio executivo, né, chegar e falar, a gente precisa mudar, mas não explica sinceramente por que você precisa mudar, por que não aprimorar o que já tem? É muito fácil você falar, os Correios é ruim, a prestação do serviço dos Correios. E é massivo essa opinião na sociedade. Eu acho que até dentro dos próprios Correios, muitos servidores reconhecem que eles não prestam um bom serviço. Mas por que o discurso da privatização cola mais? O que a gente deveria mudar nos Correios para usar toda essa estrutura que os Correios têm de logística para aperfeiçoar esse serviço? É mais fácil só privatizar? Então, assim, eu acho que eu falo que é o discurso do gestor incompetente, né? O gestor que não quer ter trabalho de mudar uma estrutura, mudar uma cultura, chegar lá com forma de gerir pessoas, trazer gestão de pessoas para dentro dos órgãos públicos e mudar aquela estrutura que tem lá. Esse servidor público encostado existe em todos os órgãos, existe, imaginar, desde o Ministério Público até Correios, qualquer lugar que você vai ver. Mas hoje existem os mecanismos para fazer a demissão desse servidor. Se ele não for estável, existe um PAD que você abre e consegue demitir ele por ineficiência, né? Então você consegue. O problema é que esses mecanismos não são aplicados da forma que tem que ser, entendeu? Eles não são aplicados, mas existem os mecanismos hoje, né? Se o servidor ele é ineficiente, se ele não apresenta uma eficiência no trabalho que ele desempenha, você pode abrir um PAD, aí você tem que dar direito à ampla defesa ao servidor, e dali ele se defender, e depois, essa semana mesmo, eu tive um colega no Ministério Público, ele é do Ministério Público Federal, que foi demitido, ele entrou em contato comigo, Adriel, publicaram a minha demissão, né? O problema dele foi um caso à parte, mas houve demissão. Se você pegar o Diário Oficial da União, tem demissão de servidor praticamente todo dia. O problema é que as pessoas não leem diário, né? Tem demissão, né? Imagina, se tem no Ministério Público, imagina nessas autarquias, no governo federal. Então, precisava melhorar, talvez nesse texto da PEC, uma forma de desligar esse servidor de uma forma mais célere,
né, dando com certeza o amplo direito de se defender, porque quando você ganha, você se torna o cargo público, você se torna estável, aquele cargo público é seu. Para onde você for, você vai levando ele, entendeu? Então, por exemplo, se eu resolver ser candidato a determinado cargo eletivo, por exemplo, eu fico lá no cargo eletivo, se eu for eleito, eu assumo, se eu não for eleito, eu volto para o meu cargo, entendeu? Então, se eu for eleito, eu assumo o meu cargo, desempenho meu mandato eletivo, depois, se eu não for reeleito, eu volto para o meu cargo. Então, o cargo é da pessoa. Então, por isso essa questão de lutar tanto pelo cargo público. Mas o que eu vejo em muitos pontos da reforma, e o próprio representante máximo do nosso país hoje colocou numa live essa semana, alguma entrevista dele, que ele achava uma pena um prefeito assumir uma prefeitura e não poder mandar todo mundo embora e contratar o pessoal novo. Isso é um absurdo de se ouvir em pleno século XXI. Né? Porque é justamente contra isso que nós lutamos todos os anos, todo esse tempo, é querer voltar para que a administração pública seja o que era antes da Constituição de 88. Né? Os prefeitos assumiam as prefeituras, mandava todo mundo embora porque era do prefeito que estava saindo e contratava os seus. Né? Então, imagina casos, por exemplo, e aí eu pego aqui um ponto bem polêmico que está rolando, por exemplo, essa questão hoje a gente tem a figura do comissionado na administração pública. E aquele exemplo que eu te dei, por exemplo, hoje a gente que é servidor Estado, às vezes nosso chefe é um servidor comissionado, entendeu? Ele não passou pelo concurso público. E aí a gente tem que ir lá receber ordens de um cara que não é concursado, que não tem a estabilidade, está lá comissionado porque é amigo de um desembargador, de um procurador, e rola muito. O que mais está rolando hoje, depois da questão do nepotismo, né, que foi incluído lá, votado pelo STF, é nepotismo cruzado. Né? Tem procurador que tem um parente aqui, indica para o procurador lá em outro lugar, em outro estado, tem desembargador que indica parente para o procurador indica para o desembargador, para o juiz. Rola muito nepotismo cruzado na administração pública, é a coisa mais fácil de se fazer. E aí a gente vê exemplo, já imaginou um servidor público sem estabilidade nenhuma, não poder dizer não para o seu chefe, o cara tipo acuando o servidor, você vai ter que me devolver, vou te nomear aqui para um salário aqui tu vai passar nesse concurso público aqui, né, se for concurso público, porque eu acho que eles nem querem que seja para o concurso público, aí você chega, né, aí o cara começa a te azucrinar lá, para tu continuar aqui, ou para eu te efetivar, para você sair bem na avaliação, tu vai ter que me dar uma parte do teu salário aqui nos próximos 2 anos, ou nesse 1 ano aqui, até você ser estável. Tem outras, por isso que eu estou pedindo encarecidamente que ouçam essas empresas de cursinho que tem, igual vocês, ouçam servidores públicos para eles contarem as suas experiências, a vivência do dia a dia nos órgãos, entendeu? Tem muito nepotismo cruzado, a questão do servidor comissionado é um problemaço hoje na administração, porque rola nepotismo cruzado, entendeu? E tem essa questão de querer agora, por exemplo, você pode pegar, por exemplo, eu trago, por exemplo, a questão daquelas empresas, as EBSS, né, que é da saúde, que lá no governo Dilma, que elas foram instituídas, que elas ganham um contrato para administrar um hospital, ali o que mais rola, cara, é chefe pedindo para o gestor da empresa contratar parente, entendeu? Mas eu cansei de ver. Hoje, na administração pública, os serviços terceirizados que a gente tem hoje, rola pressão de gestores pedindo, quando não é parente distante, é um amigo de um conhecido que veio falar com ele, para o cara que é dono da empresa que venceu aquela licitação para, por exemplo, prestar serviço de limpeza ou serviço de segurança. Esses gestores dessa empresa, para poder manter o contrato lá, ganhou a licitação e tal, às vezes tem que contratar um parente ou um indicado do gestor do órgão. Então, se hoje já rola isso dessa forma, imagina se essa PEC passa do jeito que ela é, como que vai ficar a questão desses servidores que vão entrar nesses órgãos? Se vai ser um contrato direto, vai ser entrevista de emprego, vai ter que apresentar currículo, vai ser concurso igual é para os Correios, para a Caixa, né? E aí tem esse problemático que você não vai ter servidor especialista. Imagina o Ministério Público, uma operação como a Lava Jato, que você precisa de servidores ali que guardam informações.
Por exemplo, eu quando trabalhava na Lava Jato, o despacho do Moro que decretou a prisão do Eduardo Cunha, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, passou na minha mão uma noite antes. Ele ia ser preso na manhã seguinte, eu peguei o despacho do Moro, fui para casa pensando naquilo. Falei, caraca, o cara vai ser preso amanhã, hoje ele está lá em Brasília, né, em toda aquela pompa, né, chefe de um poder, bababá. Imagina um cara que não é estável, o que ele faz com um despacho desse? Ele vaza. Quantos políticos vai querer engendrar pessoas dentro das administrações públicas para poder ter informações privilegiadas? Já imaginou o judiciário cheio de pessoas sem estabilidade? Uma operação dessa, um juiz mandando uma busca e apreensão, um pedido de prisão, se o cara não tem compromisso nenhum com a sua estabilidade, pode até, ser subornado, te dou uma grana se você vazar. Aconteceu. Eu já peguei casos no Ministério Público de servidores comissionados que passavam informação para um determinado meliante, e aí se descobriu depois, a pessoa saiu do gabinete do procurador preso, algemado. Então, assim, se tem uma coisa que o servidor público hoje almeja, que ele preza muito, muito, é a questão da estabilidade. Então, dá para melhorar muita coisa, dá. Do jeito que está, não está bom, não está, mas temos que melhorar com parcimônia para a gente não fazer da administração pública, né, um verdadeiro cabide de emprego igual era quando era antes da Constituição de 88. Perfeito, Adriel. Eu acho que batemos aí os pontos principais do nosso bate-papo sobre reforma administrativa. Como encerrei a live com o professor Israel, pessoal, dando as dicas que o Adriel acabou batendo aqui já, de como você pode pressionar para fazer valer o seu voto. Da mesma forma que a gente está falando aqui, que o Adriel discorda de alguns pontos, você pode discordar de outros, ou pode concordar com alguns que o Adriel discordou aqui. O negócio é você fazer lá valer o seu voto, sua opinião, cobrar os seus escolhidos, né, na última eleição. Manda e-mail para deputado, mande e-mail, entre em contato com a assessoria, bota no Twitter, bota no Instagram, chama os amigos para ir lá encher o saco. Cara, faça valer aí. Rede social é uma ferramenta poderosa, use-a a seu favor. Costumo falar para vocês usarem rede social. Deixa eu te dar só um exemplo aqui. Claro, a gente estava ontem, teve uma live, o pessoal do governo fazendo uma live da reforma administrativa. Enquanto eles estavam ao vivo, teve 16 mil dislikes e só 500 e poucos likes. Então, para você ver como a galera já está, porque assim, a gente está numa revolução tecnológica que vem com essa era da questão das redes sociais, com a entrada do YouTube no mercado em 2010, Facebook, né, Instagram depois, hoje o TikTok, e agora a galera está vendo a importância das redes sociais para pressionar esses caras também. E eu queria só colocar um pontinho aqui, essa imagem que a imprensa, no geral, vende do servidor, né, eu costumo dizer que é praticamente chamada de Globo Repórter. Né? Quem são os servidores, onde vivem, o que comem, né? Porque assim, parece que a gente ganha as nossas remunerações e não fazemos parte do mercado consumidor. Parece que nós não pagamos escola de filho, não pagamos IPVA, não pagamos parcela de carro, parcela de apartamento, não temos filhos em escolas particulares, não vamos ao mercado comprar comida. Parece que a gente vive numa bolha e vivemos de luz. Você já imaginou os servidores públicos, o mercado hoje, sem os servidores públicos, sem a contribuição para a economia que os servidores públicos dão, gastando, consumindo? É muito grande a nossa contribuição para o PIB do país, para a economia do país. Nós não ganhamos nossas remunerações e aplicamos na Bolsa de Valores ou guardamos debaixo do colchão. Servidores públicos, eu tenho servidores públicos que a gente chama arrimo de família, que fica com zero da remuneração no segundo dia que recebe a remuneração, porque tem família grande, porque o pessoal fala, o servidor público ganha bem, beleza, vamos supor um salário de 10 mil reais, tá lá, pega lá meu contra-cheque lá no portal da transparência do MPF, 10 mil reais, para minha realidade, eu solteiro, não tenho esposa, não tenho filho, beleza, estou tranquilo, uma vida estável financeira é tranquilo, mas imagina um cara que tem 2 filhos, uma esposa, divide 10 mil reais por 4 pessoas, vai dar 2.500 reais. Não é o salário do mundo todo, que é essa a regra.
que o governo faz da renda per capita por família? É pegar a renda da família e dividir para os membros da família. Então, se você pega um servidor de cargo de nível médio ganhando R$ 10.000 hoje ele tem uma família, a família básica do brasileiro hoje, que é com 2 filhos, né, esposa e 2 filhos, você dividir R$ 10.000 por 4 é R$ 2.500. Não é o salário do mundo todo, entendeu? Não é uma renda per capita tão alta. E aí eu bato no ponto, a gente continua contribuindo para a economia do país, para o PIB do país, continuamos consumindo, continuamos pagando escola, pagando carro, pagando casa, pagando os nossos impostos do mesmo jeito. Para você ter uma ideia, só de imposto de renda é 27,5%, não esqueça disso. Tem gente que acha, são 27,5%, então um cara que ganha R$ 10.000, ele já ganha, bruto, né? Só de imposto de renda são R$ 3.000 praticamente, entendeu? Então, assim, tem essas questões que precisam ser discutidas e mostradas para a sociedade, que a gente não é o privilegiado, igual eles falam. Existe, sim, uma casta de servidores públicos privilegiados, cujo ministro da Economia falou que acha que eles ganham pouco comparado ao mercado, e ele deu exemplo essa semana disso. Existe aí o teto do funcionalismo público, os membros do Supremo Tribunal Federal, mas hoje deputado federal, 110 mil, 111 mil de verba de gabinete, cota parlamentar para você gastar à vontade, pode nomear até 25 assessores com esses R$ 111.000, a remuneração de R$ 33.000. Então, assim, não tivemos nenhuma reforma política que mexeu nisso, entendeu? Será que precisamos mesmo de 25 assessores no gabinete de cada um dos nossos 513 deputados? Será que eles precisam mesmo de R$ 111.000 para contratar assessores? Será que eles precisam, por exemplo, ter imóvel funcional pagos com o salário do contribuinte? Ou fazer o uso do auxílio moradia, que caiu no judiciário, eles deram uma reformulada lá, no Ministério Público também, mas no legislativo continua. Então tem outras nuances aí que precisam ser mostradas para a sociedade, e eles só mostram realmente aquilo que é mais, que cairia mais na graça do público desentendido, porque o cidadão comum não entende. A gente vai pegar aqui essa nossa live, muitos colegas, cidadão comum, que tem uma música do Belchior que fala, do cidadão comum, ele não entende esse nosso discurso. Ele entende de pegar o ônibusinho dele 4 horas da manhã, ir lá na empresa trabalhar, ganhar os R$ 1.200, R$ 1.300 da remuneração dele, beber a cervejinha dele no final de semana, fazer seu churrasquinho, ter um dinheirinho para ir para a praia um final de semana ou outro. O cidadão comum é isso. O pessoal que estão na estrutura do Estado, na cúpula de poder, estão sim ganhando muito dinheiro. Se você for olhar o portal da transparência dos TRFs, do STF, do MP, você se horroriza por causa disso, entendeu? Aí acha que todos os servidores públicos estão naquele mesmo patamar, mas não está. Certamente não estão. Adriano, então, como eu falei, acho que os pontos principais foram batidos. E, para encerrar, aproveitar, já que o diretor do sindicato do MPU está aqui com a gente, bora falar um pouquinho sobre o concurso do MPU. A gente viu que no Peloa teve aí uma verba de inscrição. Quem te acompanha ali sabe mais ou menos a situação para talvez um edital aí para a área de segurança. Eu queria que você fizesse um resumão aí da situação do concurso MPU, que no começo desse ano, os primeiros dias do ano, veio com uma bomba assim, estamos vendo edital para esse ano, inesperado, a gente ficou animadão aqui, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. E agora? Resumão, concurso MPU, Adriel. Especificamente, assim, o MPU, a instituição em si passa por uma crise política. A instituição com crise política, toda a instituição vai funcionando ali meio questão de entrada de novos servidores. A gente tinha, sim, previsto um ingresso de 50 agentes de segurança institucional, que é um cargo que, inclusive, os colegas do judiciário conseguiram agora transformar em polícia judiciária, e com certeza os nossos agentes também serão transformados em polícia, o cargo deles. E aí teve a votação do orçamento do MP em 31 de junho do ano passado, do mês passado, do mês retrasado, 31 de junho. E aí a Associação dos Servidores do Ministério Público Federal, a ANPR,
pediu que 15 milhões que estavam destinados para a realização do concurso fosse retirado da rúbrica, né, que era a realização do concurso público, e fosse destinado ao pagamento de gratificação de ofício, né, que hoje, por exemplo, os membros do Ministério Público, se um sai de férias, o outro assume e ganha a gratificação por estar substituindo aquele ofício pelo período que ele substituir. Em média, eles criaram uma normativa interna lá que os membros substituem de 5 a 10 dias por mês, engordando aí seus contra-chefes cerca de 10 mil reais todos os meses, religiosamente. E aí a gente tem o concurso público de 2018, que foi realizado na gestão da doutora Raquel Dodge, e agora a gente tem o doutor Aras à frente da Procuradoria-Geral da República. Estamos na crise política com relação à Lava Jato. A gente teve a suspensão da contagem do prazo de validade, e esse concurso venceria agora em dezembro. E aí o que eu falo sempre para os colegas é uma análise mais histórica mesmo, e mais analisando o histórico dos concursos do MPU e os concursos, as assunções dos procuradores gerais da República, né? Sempre foi praxe dos procuradores gerais fazerem o concurso da sua gestão, pelo menos para o cargo de técnico de analista judiciário. E não vai passar a gestão do doutor Aras sem ele fazer um concurso. Isso vai ser praxe. Porque o que acontece? Ele pode fazer um concurso. Isso que a galera não entendeu muito quando eu coloquei na época. Nada impede do doutor Aras, da administração atual, fazer um concurso público. O que eles não poderão fazer é nomear técnicos e analistas enquanto o concurso de 2018 estiver válido. Então, que isso fique muito claro. A questão dos agentes de segurança institucional, esses 15 milhões que foi retirado do orçamento para pagamento de gratificação de ofício, o sindicato está tentando administrativamente, por entender que não é competência do Conselho Superior do Ministério Público Federal, o CSMPF, opinar sobre realização de concurso de servidores do Ministério Público da União. Eles têm competência lá na Lei 75/90, que eles podem opinar sobre a realização de concurso de membros, né? E a Lei 75/90, ela faz uma divisão muito clara dos cargos de membros, de servidor, de membros do MPU e os serviços auxiliares, que somos nós. Então, se a gente não conseguir administrativamente, eu já estou conversando com o jurídico do CID-MPU para a gente tentar ver se pela via judicial a gente invalida a sessão do Conselho Superior do Ministério Público Federal, especificamente no ponto que votou a questão da retirada desses 15 milhões. Por quê? Tinha uma entidade representativa lá, que era a Associação dos Procuradores da República. Tinha uma entidade representativa lá, inclusive fez lobby junto ao relator do orçamento, conseguiu retirar esses 15 milhões para pagamento de verbas indenizatórias para os membros. E nós, enquanto representantes dos servidores, não estávamos lá presentes, o orçamento não nos foi franqueado, não tivemos acesso, não fomos convidados no dia para dar a nossa visão, para nem que seja falar contra esse tipo de situação. Queríamos sim que o concurso fosse realizado, até mesmo porque tem muitos cargos de agente de segurança institucional vagos, os colegas, é uma carreira que envelheceu, né? O último concurso é de 2015, então os colegas estão entrando para a aposentadoria e agora eles estão reestruturando o cargo, porque tem posse de arma. Então os colegas mais antigos não tem mais muitos, né? Não tem mais o perfil de fazer curso de tiro, fazer TAF, né? Fazer essa questão de portar arma, muitos nem querem, né? Tem muitos que querem e outros não querem. A administração precisa contratar gente nova, gente com perfil mais jovem, para poder, porque é um cargo de segurança, você faz a segurança do membro mesmo, você vai estar portando uma arma. Se um membro ali tiver uma tentativa de homicídio, alguma coisa relacionada, tentado contra a vida do membro, o cara vai ter que entrar em ação, vai ter que pegar a arma e entrar em conflito mesmo. Então, essa carreira ela está sendo estruturada, e aí a gente espera conseguir reverter esses 15 milhões para a realização desse concurso público específico com 50 vagas, e aí a gente vai ter que negociar a questão de edital, que eu acho que esse ano, devido realmente à PEC, essa questão de pandemia, não rola mais. Fique talvez aí para o primeiro e segundo semestre do ano que vem. E aí a questão de concurso para as outras áreas, tem lá na LOA previsto, né? Tem que ver se o orçamento realmente vai vir para a realização do concurso e ver
Porque pelo que foi passado para a gente, o orçamento do Ministério Público ele foi aumentado apenas com o índice inflacionário. Então não tem gordura para contratar pessoal novos, né? Se lá na Lua vier mais orçamento para ingresso de pessoal, obviamente que a administração vai fazer e o sindicato vai sim lutar para que seja feito concurso, porque eu venho desse ramo de concurseiro, né? Sempre mantive muito próximo o meu contato com o pessoal concurseiro aí. Tem a criação do TRF6, que ensejará a criação da PRR6, que vai demandar mais servidores do órgão. Tem um projeto de lei lá que cria a PRR6, a Procuradoria Regional da República, em Minas Gerais e Belo Horizonte, que cria 56 cargos, se eu não me falha a memória, 38 de técnicos e 16 de analistas, alguma coisa assim, se não me falha a memória, né? E aí cria 18 cargos de procuradores regionais da República. Então a gente vai ter uma nova PRR, que precisa funcionar com toda a estrutura que funciona as PRRs hoje, né? Para funcionar, atuar juntamente ao PRF6, que foi criado lá já pela Câmara dos Deputados e passou lá pelo Senado. Eu não acompanhei mais como que está o processo legislativo aí dessa criação. Show de bola, então, Adriel. Muito obrigado aí pelo bate-papo da reforma administrativa e também, claro, esse finalzinho aí sobre o concurso da MPU, que eu tenho certeza que muitos estão interessados. Valeu demais, cara, pela sua participação e pelo seu tempo. E a gente vai estar sempre acompanhando aí os próximos passos, as discussões, os lobbies, tudo que vai acontecer aí nos próximos meses sobre a reforma. Qualquer coisa a gente grita aí de novo. Obrigado, meu cara. O que eu vou finalizar aqui, essa é uma luta de todos nós. Não pense que nós, servidores públicos, já estamos estáveis, estão falando que não nos atingirá, estamos de braço cruzado. Queremos o apoio da galera concurseira, de toda a sociedade. Então convida teu pai, teu avô, manda votar lá na enquete, na Câmara dos Deputados, porque é uma luta nossa agora, da sociedade, não é só dos servidores públicos. Porque a gente poderia muito bem cruzar os braços e falar, pô, não vai atingir a gente, nossa estabilidade está garantida, e deixa a galera aí que tá querendo entrar lutarem sozinha, mas não é isso que nós estamos vendo na maioria dos sindicatos representativos de servidores públicos. Então nós contamos muito com o apoio de vocês, justamente para a gente tentar fazer pressão aos deputados no seu estado, na caixa de e-mail deles, nas redes sociais, para poder a gente fazer com que a PEC seja aprovada, mas não seja retirada, pelo menos, que eu acho que é um ponto inegociável na PEC, é a questão da estabilidade. A estabilidade que vai ser sua, continuará sendo minha, e é um bem da sociedade, não é do servidor público que tem a estabilidade, ele é um bem muito maior da sociedade. Show de bola, Adriel, muito obrigado. Lembrando, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí no canal do Direção, se inscreve se você não for inscrito e ativa o sininho para você receber a notificação, né, quando começar eventos como esses aqui, entrevistas sobre assuntos pertinentes a quem quer ser servidor público, aulas gratuitas todo dia rolando, análise de edital, enfim, dicas de como estudar, dicas com profissionais, muita coisa legal no canal do Direção e tudo gratuito. Valeu demais, pessoal. Obrigadão pela audiência de vocês. A gente vai continuar debatendo reforma administrativa aqui no canal. Vamos continuar falando sobre isso nos próximos dias, aí, semanas, meses, enquanto foi interessante para você, concurseiro, para você, concurseira. Forte abraço, valeu demais pela sua audiência e até a próxima. Oi, eu sou a Tayane e vim aqui te ensinar como mexer na sua mesa de estudos. Não deixe de ver tudo até o final, tá bom? Tem várias videoaulas e materiais completos para você. Vamos lá? Se você estiver no site do Direção Concursos, clique em Assinatura. Agora, você vai ser redirecionado para o site do QConcursos. E se já é usuário, faça seu login. Aqui você digita o seu login e senha para navegar. Agora, você chegou na sua mesa de estudos. Todos os cursos do Direção Concursos e todas as questões do QConcursos estão integrados aqui. Sim, também todas as videoaulas. Nesse primeiro gráfico, que chamamos de resolução de questões, você tem acesso ao seu desempenho recente. É uma boa forma de se motivar, né? No segundo card, temos uma função muito legal. Aqui você vai sempre ter acesso ao último trecho que estudou do PDF. E mesmo que mude do celular para o computador, essa informação estará sempre atualizada. Muito bom, né?
Se estiver ansioso e já querendo partir para o estudo, basta procurar aqui, em Buscar Cursos. A busca, por enquanto, só acha o nome exato do concurso. Então, se você procurar por PF, por exemplo, não vai aparecer nenhum curso. Mas tem sim. Basta procurar por Polícia Federal. E se tiver alguma dificuldade, fala com a gente, tá bom? Já já a gente volta nos cursos. Quero terminar de te apresentar essa tela inicial. Em comparativo de disciplinas, você acompanha seus resultados. Assim, se alguma delas estiver com desempenho ruim, você já pode reorientar seus estudos e mudar seu ciclo. A ideia é que sirva como uma bússola para organizar e facilitar a sua rotina. Logo ao lado, temos um quadro de avisos dos professores. É uma forma deles te avisarem sobre atualizações importantes. Fique de olho! Agora, vou te explicar como você tira suas dúvidas com os professores. É o Papo com o Professor. No Papo com o Professor, você vê as respostas às suas dúvidas mais recentes, sem nem precisar entrar na aula. Mas se quiser, basta clicar na resposta do professor e voltar diretamente para a aula. Muito prático. Como já te disse, a ideia é facilitar a sua vida. Aqui abaixo você encontra a lista de tarefas. Nela, você pode anotar todas as suas metas. Tudo o que precisa estudar, em que precisa melhorar, quais assuntos merecem atenção especial, o que pode ser revisado, enfim, você escolhe. É uma lista de tarefas à sua disposição. Chegou a hora! Vamos entrar na ferramenta que provavelmente fez você se tornar um assinante limitado, o PDF 2.0. Agora eu vou te mostrar tudo o que ele tem e como você pode estudar. Vamos lá? Escolha o seu concurso para ter acesso aos PDFs, videoaulas e contato com seu professor. Basta escolher aqui, nesse campo de buscas. Eu vou pegar um curso da Receita Federal como exemplo. Agora clique em acessar. Você chegou ao seu curso. Se vai estudar para ele, recomendo que o favorite. Basta clicar nessa estrelinha aqui. Vamos voltar na tela anterior para eu te mostrar a aula. Note que os cursos favoritos ficam fixados no início dessa tela. Basta ver essa barra amarela ao lado do seu curso. Se quiser remover, basta clicar na estrelinha amarela de novo. O curso continuará disponível para você, mas não vai ficar na tela inicial. Já aproveito para te dar outra dica. Procure pelo curso Como Estudar. Ele é um curso exclusivo para os nossos assinantes ilimitados. Nele, você tem todas as orientações para organizar seus estudos. Vale muito a pena assistir essas aulas, ok? Já favorita aí! Vamos voltar ao curso da Receita Federal que nós favoritamos. Agora sim, vamos estudar! Os dois cards te mostram como anda seu índice de acertos e qual a última vez que você o acessou. E também te mostra quantos capítulos você já estudou. Está aí um diferencial que gerou paixões no PDF 2.0. Os capítulos são formas menores de apresentarmos as aulas. Assim, você não fica com a sensação de ter que estudar com PDFs intermináveis. Agora, vamos ver as matérias incluídas no seu curso. Se o seu concurso ainda não teve edital publicado, as aulas serão montadas de acordo com o edital anterior. Quando o edital sair, todas as partes que precisarem de atualização serão incluídas. E se novas matérias aparecerem, também serão incluídas. Olhe aqui em Módulos do curso e veja as matérias incluídas. Clicando na matéria, você tem acesso a toda a ementa, todos os assuntos que serão abordados na aula. Vou abrir uma aula de Direito Administrativo do Eric Alves. Já já vamos ver os PDFs inovadores, tá? Se você quiser começar a assistir as videoaulas logo, clica nesse ícone. Aqui estarão as videoaulas relacionadas ao assunto da aula que você escolheu. Para ver as demais aulas, basta sair dessa aula e entrar na aula seguinte. Assim, você não fica com centenas de aulas desorganizadas, né? Agora, basta assistir online ou baixar a aula. Para acelerar a aula, clique na engrenagem e escolha a velocidade ideal. Se quiser que uma telinha pequena fique no canto do seu navegador, clique aqui. E se quiser baixar a aula para assistir depois, clique no botão para download. E se quiser assistir a aula em tela cheia, aperte aqui. Pronto! Já falamos das videoaulas. Agora vamos falar do PDF 2.0? Já vou te mostrar uma forma de facilitar sua concentração. Clique no primeiro ícone que fica no canto direito da sua tela. No celular, ele vai aparecer no canto inferior. É um modo de tela cheia. Se quiser sair dele, basta clicar de novo ou dar ESC. Bom, olha a teoria e as questões. Vamos resolver uma? Repare que essa é a mesma questão que existe dentro do que concursos, mas agora ela fica dentro do PDF e foi selecionada e comentada por um professor do Direção Concursos. Legal, né? Só aqui você tem essa tecnologia, só aqui mesmo. Você pode ver comentários dos professores do Direção e comentários dos alunos do que concurso. Sabemos que vocês são muito feras e mereciam estar dentro do PDF 2.0. E, na última aba, temos as estatísticas da questão. Vamos voltar para a teoria. Imagine que você queira marcar uma parte da matéria, pois é um assunto importante. Você pode fazer a marcação dessa maneira aqui. Selecione o texto, escolha o primeiro ícone e escolha a cor. Agora, todas essas marcações ficarão gravadas aqui. Lembrando que no celular você acessa no canto inferior da tela. Você também pode fazer anotações pessoais nos trechos marcados.
A principal utilidade desse recurso é facilitar as suas revisões, porque você já sabe, né? Sem revisar, não passa em concurso. Já que falei de revisão, veja agora todos os capítulos da aula. Basta clicar aqui, no ícone Capítulos. Aqui, você tem acesso a todos os capítulos, resumos e bateria de questões dessa aula. Sei que você é inteligente e vai passar em um concurso muito bom, mas as dúvidas sempre aparecem, né? Vamos te mostrar uma forma que você nunca viu. Olha só como é fácil enviar sua dúvida. Marque o texto em que tenha dúvidas. O professor vai receber esse trecho para entender melhor sua dificuldade. Depois de clicar no ícone da interrogação, escreva o que você não entendeu. Explique bem para o professor conseguir te responder e sanar sua dúvida de primeira. Pronto! Agora, quando ele te responder, você pode ver a resposta dentro da aula ou pode ver lá na sua mesa de estudos. Vamos voltar lá que eu vou te mostrar. Clique na casinha para voltar para a tela inicial. Sua dúvida ficará em Papo com o Professor. Pronto, vamos voltar para a aula. Como eu já favoritei meu curso, ele vai aparecer no topo, lembra? Agora eu vou te mostrar como é fácil voltar para aquela aula que você estava estudando. Basta clicar aqui, neste card, e continuar de onde parei. Se você quiser aumentar ou diminuir o tamanho da fonte, basta escolher o que for mais agradável no último ícone. Se quiser subir seus mapas mentais ou anotações do que você estuda, pode fazer isso pelo celular ou pelo computador. Veja como é fácil armazenar seus mapas mentais. Sempre que você chegar ao final do capítulo, deve clicar em Próximo Capítulo. Assim, você segue estudando o material completo. Tudo de forma rápida, fácil e que te motiva a estudar mais. É isso, agora você já pode aproveitar da melhor forma possível a sua mesa de estudos. Seja bem-vindo ou bem-vinda e estude muito com Direção Concursos e com Que Concursos. Estaremos ao seu lado até a aprovação. Nosso material em PDF. Nossos PDFs têm conteúdo. Teoria cobrada no edital, apresentada de forma didática e esquematizada. Questões de concurso atuais e comentadas. Resumos direcionados. Testes de direção e simulados. Tudo para auxiliar ao máximo a sua preparação. Assim como nas videoaulas, todo o material em PDF também é liberado para download, facilitando o uso em seu smartphone, computador ou tablet. Quando eu olho para o Direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.